Por que é tão importante analisar o processo de integração dos novos colaboradores que começaram a fazer parte da sua empresa? Porque é tão importante quanto selecionar, quanto fazer um excelente processo de recrutamento e seleção, também é super importante o processo de acolhimento da chegada desse novo colaborador, para que ele se sinta pertencendo àquele ambiente, para que ele se sinta engajado com a empresa. Então, por tudo isso, as empresas elas precisam ter um olhar também para esse item, que seria a integração, ou conhecido também como onboard. E o que a gente precisa analisar dentro desse processo de onboard? Primeiro, avalie a frequência das reuniões de integração. Como é que tem sido esse momento do novo colaborador dentro da empresa? Tem acontecido reuniões com ele? Ele tem conseguido perceber a empresa que ele entrou? Ele tem sido acompanhado? Tem tido treinamentos iniciais para o seu desenvolvimento do modelo de trabalho da tua empresa? Então, como é que funciona? Ou não existe nada nesse nível dentro da empresa? Essas análises que é importante. Às vezes se perde um colaborador que ele passou pelo processo de recrutamento e seleção, chegou a entrar na empresa, mas ele não permaneceu. Por quê? Porque pode ter ocorrido que ele não foi bem acolhido, ele não conseguiu compreender como é que funcionava o trabalho dentro daquela empresa. Por isso ele preferiu sair, ele entendeu que aquele local não era o local que ele imaginava. Um segundo aspecto que é importante analisar seria a curva de aprendizado durante o período. Quanto tempo esse novo colaborador ele tem demorado para entregar uma resposta coerente com aquilo que a empresa espera? Essa curva de aprendizado, ela tem sido grande, intensa, extensa, ou você percebe ela diminuindo de acordo com um padrão pré-estabelecido pela tua empresa? Por que é importante olhar esse item? Porque justamente aí você percebe que se eu tenho um colaborador que tem demorado, por exemplo, 6 meses para trazer uma entrega satisfatória e de repente esse tempo ele aumenta para 9, 12 meses, alguma coisa está acontecendo. Será que ele recebeu o treinamento inicial correto? Será que as ferramentas de trabalho são conhecidas para aquele novo colaborador que está na empresa? Da mesma forma, se você analisar essa curva de aprendizado e você tinha um tempo de 6 meses e ele desceu para 3 meses, algo também aconteceu. Quais foram essas melhorias que fizeram esse tempo de aprendizado reduzir? Que influência isso teve? Quais foram os fatores que influenciaram esse resultado? Então, super importante essa análise da questão da curva de aprendizado. Por último, feedback 360. O que você tem percebido de feedback em relação àquele novo contratado? É alguém que chegou para agregar? O que o superior tem te trazido de feedback? O que o colega de trabalho da mesma equipe tem trazido de feedback? O que as pessoas que estão ali em contato com aquele novo colaborador têm trazido de feedback em relação à contratação dele? Então, esses 3 aspectos são aspectos fundamentais de análise desse período de integração. Agora, falando sobre os indicadores. O que a gente pode trazer como indicador desse processo de integração desse novo colaborador? Primeiro, avaliação de onboard. Você, na tua empresa, você pode formatar, criar um modelo de avaliação a ser aplicado nesse colaborador que está recém-chegado na sua empresa, para que ele possa avaliar
o teu processo de onboard, o teu processo de integração. Então, a partir dali, daquela avaliação dele, você vai ter um indicador se o que você está fazendo de ações nesse processo de onboard está sendo bem recebido pelos seus colaboradores, novos colaboradores, ou não, se aquele onboard que está formatado dentro da sua empresa, ele não está trazendo o resultado que deveria trazer. Ouvir o novo colaborador ao final de um período, qual é a avaliação dele em relação ao onboard, é de fundamental importância. Um outro indicador para esse momento de integração, eu posso trazer também a análise de aprovação em relação ao período de experiência de todas as pessoas que a tua empresa contratou em um período, que passaram por esse processo de integração. Quantos foram efetivados, ou seja, passaram a ter o seu contrato por prazo indeterminado? Esse número ele vai te trazer uma efetividade no teu processo. Se de cada 10 contratados, apenas 5 passa do período de experiência e passa a ter contrato por prazo indeterminado, 50% já é uma taxa que precisa ser analisada e estudada. Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo para os outros 50% não estarem alcançando esse êxito? Então, esses são alguns indicadores que você pode se atentar e para que você tenha uma visão do que está acontecendo pós-seleção dentro da tua empresa para esses novos contratados. E para você que nos acompanhou ao longo de todos esses vídeos, nós temos um presentão, uma planilha de análise de desempenho do processo de recrutamento e seleção. E como você tem acesso a esse presentão, só você ir no direct e digitar "Eu quero planilha RH".